19, versículo 23. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. A mensagem que nós iremos falar nesta noite, ela tem por título O Caminho. Glória a Jesus. E esse texto que nós lemos, ele me trouxe bastante atenção e comecei a procurar outros pontos da Bíblia que falassem, levando em consideração a palavra caminho. Glória a Jesus. O caminho era a forma como se referiam à religião cristã no primeiro século. O cristianismo, conhecido como o caminho, causou mudanças e muito alvoroço por onde quer que fosse anunciado. Quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho e começaram a visitar as aldeias, as cidades, aleluia, aonde eles chegavam, criavam grande alvoroço. Aleluia, uma multidão de pessoas se aproximavam, uns para entender a mensagem que estava sendo anunciada e outros para contestar. Glória a Jesus. Nesse versículo que nós lemos, aleluia, fala sobre o caminho. Quando o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, chegou na cidade de Éfeso e começou a falar acerca de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Eles ainda não tinham sido intitulados de cristãos. Não havia ainda um nome definido para a chamada igreja. Então eles, aleluia, se relacionavam com as pessoas e quando queriam falar algo acerca da doutrina que estava sendo pregada, eles a intitulavam de O Caminho. Glória a Jesus. E vemos aqui, causou alvoroço entre os habitantes de Éfeso, adoradores da deusa Diana. Glória a Jesus. Vemos o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 23 ao 26. Naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntados com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ao chegar na cidade de Éfeso, ele começou a falar acerca do caminho. Glória a Jesus. E que caminho era esse? A salvação em Jesus. Aleluia. Aleluia. O caminho ao qual ele se relacionava era justamente a doutrina do Nazareno. Aleluia. Paulo chegou na cidade de Éfeso e viu uma cidade idólatra, totalmente mergulhada, aleluia, na idolatria, no pecado, na prostituição. E ele começou a falar acerca de uma nova doutrina, um novo ensinamento que fora trazido por Jesus Cristo. E esse ensinamento, ele causou um grande alvoroço na cidade. Glória, glória a Jesus. O ensinamento de Cristo na minha vida e na sua vida, ele tem que fazer diferença. Se você chegar, aleluia, em um lugar e não falar de Jesus, ou se falar e não causar diferença, alguma coisa está errada. Porque aonde Jesus chega, a diferença chega. Aonde Jesus chega, o alvoroço chega também. Porque muitos estão mergulhados no pecado e não querem aceitar acerca do caminho. E vemos aqui este homem
chamado Demétrios. Ele reuniu todos os artífices e agora tentou ali fazer uma conspiração contra Paulo. Por quê? Porque ele ensinava acerca do caminho. E ele disse: olha, nós estamos a ponto de entrar em falência, porque a nossa prosperidade, ela vem por meio dessas imagens de Diana que nós fazemos. Glória a Jesus. E ele está convencendo o povo de que os ídolos feitos por mãos humanas não são deuses. Glória a Jesus. Até hoje, aqueles que ensinam acerca do caminho têm essa dificuldade, porque tem muita gente adorando deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de madeira, estão adorando tudo. E quando chegamos falando do caminho, aleluia, existe um certo alvoroço, existe uma certa confusão, porque aqueles que estão enricando, aleluia, através das imagens de madeira, de prata, de ouro, aleluia, e de tantos outros materiais de gesso, eles não estão satisfeitos quando nós chegamos falando acerca do caminho. Glória a Jesus. Então eu achei interessante quando o texto ele diz: olha, houve um alvoroço muito grande na cidade de Éfeso, porque o chamado Paulo estava falando do caminho. Não era aquele caminho que o povo estava acostumado a seguir, porque a deusa da fertilidade, a grande Diana dos Efésios, ela era adorada através dos cultos de prostituição. Não era o caminho, aleluia, que o povo estava acostumado a seguir, porque os ourives de ouro, de prata, de madeira e de tantos outros materiais, eles estavam ricos de tanto vender imagens de escultura, dizendo que eram deuses que não eram e não são. Aleluia! E Paulo chega agora com um novo ensinamento, falando acerca do Jesus de Nazaré que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E que era necessário que a cidade de Efésios, elas, aleluia, aceitassem acerca de Jesus, aleluia, a sua palavra, o seu ensinamento. Ela não mais desse ouvidos, aleluia, àqueles que ensinavam acerca da idolatria, da adoração a deuses falsos, feito por mãos humanas. Glória a Jesus. E a gente vê na própria fala de Demétrios, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. Ao longo da história, nós vemos um enriquecimento ilícito por parte de algumas igrejas, aleluia, por parte de alguns segmentos religiosos, que ensinaram a vida toda ao povo que deviam adorar imagens. Mas aqui na palavra, a gente vê que desde o princípio da igreja primitiva, que a igreja prega contra a idolatria, porque o caminho certo é Jesus, Ele é o caminho, e não há necessidade de adorarmos, aleluia, deuses de prata, de ouro, de bronze, porque Ele é o verdadeiro caminho. Glória a Jesus. E o que eu acho interessante é que em todos os lugares que Paulo chegou, houve grande alvoroço quando ele começava a falar acerca do caminho. Glória a Jesus. Vejamos o que diz no Evangelho de Atos, capítulo 17, versículo 18. Glória a Jesus. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele falava acerca de Jesus e da ressurreição. Os gregos, que eram grandes estudiosos, a fonte da cultura do mundo, a Grécia, levantou-se agora os filósofos e disseram:
quem é que ele pensa que é? Quem é este paroleiro que vem agora nos ensinar como adorar? E Paulo dizia, eu prego a Jesus e este crucificado. Aleluia! Eu trago uma mensagem diferente. Não aquela mensagem que vocês estão acostumados a ouvir. Não aquela mensagem de idolatria, de deuses mortos, feito por mãos humanas. Mas eu trago a Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Jesus. Em todos os lugares que Paulo chegava, falando acerca do caminho, causava alvoroço. Glória a Jesus. Aonde você tem chegado? Você tem causado alvoroço quando você fala de Jesus? Ou você tem ficado calado? Ou você não tem tido coragem de dizer que Jesus é aquele que morreu, que foi crucificado, aleluia, mas que ao terceiro dia ressuscitou para nos garantir vida? Glória a Jesus. Quem fala acerca do caminho cria alvoroço. Quem fala acerca do caminho, aleluia, ele modifica o ambiente. Quem fala acerca do caminho, ele traz uma nova esperança para aqueles que não têm nenhuma esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Aonde os discípulos de Jesus chegavam, falando acerca do caminho, causava alvoroço. E nós vemos que falar acerca do caminho também trouxe para eles a ira dos sumos sacerdotes e dos líderes religiosos da época. Veja o que foi dito acerca de Paulo. Quando ele chegou, aleluia, pregando o evangelho. E ali ele defrontou com os sumos sacerdotes e com um homem que representava o conselho religioso da época. Glória a Jesus. No livro de Atos, capítulo 24, versículo 5. Glórias a Deus. O sacerdote Ananias e um homem por nome de Tértulo, que era o representante, era o advogado dos líderes religiosos, quando iriam representar, aleluia, a religião diante dos governadores. E ali, diante do governador Félix, 24:5, veja o que ele diz acerca de Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nunca foi fácil pregar o evangelho. Nunca foi fácil falar de Jesus. Nunca foi fácil ser crente fiel. Aleluia. Para que houvesse igreja hoje, os irmãos da igreja primitiva pagaram alto preço. Muitos foram presos, muitos foram mortos, outros foram comidos por leões, outros foram cerrados no meio, outros foram queimados na fogueira. Sabe para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui falando acerca do caminho. Um caminho excelente, um caminho que conduz à vida eterna, um caminho que traz perdão, um caminho que traz salvação, um caminho que traz paz, um caminho que traz gozo, um caminho que traz esperança. Jesus, Ele é o caminho. Glória a Jesus. E na época de Paulo, além de intitular o ensinamento acerca de Jesus como o caminho, eles também eram chamados de participantes da seita dos nazarenos. Glória a Jesus. E vemos aqui que Tértulo, ele chamou Paulo de peste. Glória a Jesus. Sabe por que, irmãos, ele chamou Paulo de peste? Porque a peste, diácono Geraldo, ela se alastra.
Aleluia. E a mensagem da cruz, ela se alastrava de uma forma que centenas